Sabe-se que crianças e jovens não conseguem aprender geometria, no campo da matemática, sem manipular objetos, sem construir coisas. Por exemplo, montar uma pirâmide, um cubo a partir da sua planificação, com tesoura, cartolina, cola. Construir com barbante, construir com palito de fósforo, em papel quadriculado, fazer ampliação e redução em papel quadriculado. Construir usando um programa de geometria dinâmica, como por exemplo o GeoGebra, que é free e bastante usado, bastante conhecido. Mas é um trabalho livre de construir coisas. O oposto do desenho geométrico, que você só podia construir usando duas ferramentas, a régua e o compasso. Bom, esse trabalho com construções geométricas a gente faz do primeiro ao 9º ano em todos os anos. E entendemos que ele deve continuar também no ensino médio. Trabalhando com vários recursos. No caso do 9º ano, pelo menos uma parte do 9º ano se aproxima um pouquinho mais do que se fazia antigamente no desenho geométrico. Na primeira parte do capítulo de construções geométricas, é o capítulo 11, né? Na primeira parte, o título A Construção é Possível, a gente faz a seguinte discussão, usando agora a nossa linguagem, né? LLL é um critério de congruência para triângulos, quer dizer, se dois triângulos tiverem os três lados, respectivamente, com as mesmas medidas, eles são congruentes, eles podem ser superpostos. Agora, LLLL, eu falei 4 L's, não é um critério de congruência para quadriláteros. Dois quadriláteros podem ter os 4 lados, respectivamente, com a mesma medida e não serem congruentes. Essa discussão não ocorre no currículo arcaico de matemática. E ela é uma discussão importante. Quais são os elementos que eu preciso conhecer de uma figura para que ela fique bem determinada? Por exemplo, se eu conheço a medida do lado de um quadrado, a menos da sua posição, ele fica bem determinado. Eu posso construir infinitos quadrados com lados de 5 centímetros. Mas a menos da posição, eles são iguais, eles são congruentes, são superponíveis. Agora, conhecer apenas um lado de um triângulo não determina o triângulo. Eu posso ter infinitos triângulos distintos, não congruentes, não superponíveis, todos com um lado de 7 centímetros, por exemplo. Então, que elementos eu preciso conhecer de uma figura para que ela fique bem determinada? No caso do triângulo, por exemplo, os 3 lados, ou então 2 lados de um ângulo compreendido e os demais casos, né? Agora, no caso de um quadrilátero, além dos 4 lados, eu precisaria conhecer ou a medida de uma diagonal ou um dos seus ângulos internos para que ele ficasse bem determinado. Daí o título do item, dá para construir, ou seja, é única a figura que eu quero construir? E a segunda parte deste capítulo, também chamado, está dentro de construções geométricas, desenhando em 3D, é representar o espaço no plano, é a perspectiva, que faz falta. Faz falta a perspectiva porque os alunos têm que aprender a ler a representação de um cubo no papel. Enxergar ângulos retos numa figura em que, se eu botar o transferidor, não vai dar 90 graus. Porque o ângulo não está num plano frontal, ele está num plano que é lateral, é perpendicular àquele em que está o plano frontal. Isso demanda um conhecimento que no currículo arcaico não se ensinava isso, né? A perspectiva é necessária para poder fazer geometria espacial desenhando figuras no plano. Bom, você pergunta se dá para fazer mais. Olha, essa é uma pergunta de um professor interessado em oferecer o melhor para os seus alunos, uma pergunta ótima. E é claro que a gente sempre deve querer oferecer mais, ir além do material, fazer outras atividades, abordar outros tópicos. Perfeito, a gente só pode te elogiar por isso. Agora, faço uma observação, que é a seguinte: sempre que a gente quiser ir mais fundo em algum tópico, nós temos que tomar cuidado para não tirar de outro lugar, porque o tempo é finito, o tempo que nós temos para trabalhar matemática é um tempo bem delimitado. Então, se eu quiser trabalhar mais com construções geométricas, deixando de lado
alguma coisa da álgebra ou da estatística ou da própria geometria, precisa ver se vale a pena. Então é pesar os prós e os contras, né, da gente ir mais fundo em algum tópico. É isso. Bom, essa é uma preocupação que merece muito elogio. Realmente é importante que a gente estabeleça conexões, não é, entre os campos do conhecimento, matemática com física, com arte, com economia, com medicina, com biologia. No nosso material, no material do UNO, nos 9 anos do Fundamental, a gente procura fazer o máximo de conexões que a gente conseguiu, que o tempo permite, não é? Mas é claro que um professor pode achar que isso é insuficiente, que vale a pena fazer mais, que há condições para fazer mais. Então, o que eu posso te dizer é te dar os parabéns e te elogiar. Se for possível, fortalecer essas conexões, faça isso sim, faça isso sim. Um material sempre tem limitações. A gente tem um número finito de páginas, né? Não pode fazer um material que depois não dê conta na sala de aula, não se possa dar conta dele na sala de aula, e tem que fazer escolhas. E tem as nossas próprias limitações também, né? As conexões que a gente sabe fazer e que a gente considerou interessantes fazer, a gente fez. Então aparecem algumas fórmulas da física, né? Sobretudo com a física, no nono ano é mais fácil de fazer essas conexões. Com a química, você precisa um pouco mais da geometria espacial, trabalhar, por exemplo, com a geometria do átomo de carbono, né? Ou trabalhar com algumas questões de química que envolvem proporcionalidade ou não proporcionalidade, porcentagem e tal, mas aí precisa ver também se os alunos já têm o conhecimento de química para a gente poder utilizar, né? Então, em resumo, parabéns pela preocupação. Se a gente puder, numa próxima, a gente está sempre procurando melhorar o material, a gente vai procurar apresentar mais conexões, mas não espere por nós, faça você, tá bom?